Oi pessoal, eu sou o Mike, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu processo, falar um pouco como foi a minha semana e falar sobre algo um pouco desconfortável que eu senti essa semana e eu acredito que vai ajudar bastante vocês aí, que são dois temas: incerteza e rejeição. Foram as duas coisas que eu passei essa semana e eu vou dar um pouco mais de contexto para vocês, mas se você quer aprender como lidar com isso, como mudar a sua mentalidade para quando você estiver passando por esse tipo de situação, fica aí comigo que eu vou te ensinar o que eu faço nesses momentos e como isso tem me ajudado, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bom, para quem tem assistido os meus últimos vídeos sabe que na semana passada eu pedi as contas do trabalho. Hoje é sexta-feira, então faz exatamente uma semana que eu pedi as contas. Na sexta-feira passada eu já não trabalhei, então total com hoje são 6 dias úteis que eu estou em casa. E aí, eu talvez não tenha falado no outro vídeo, mas assim, eu pedi as contas, eu não tava com nada engatilhado, não tinha fechado com nenhuma outra empresa, não. Eu simplesmente larguei. Tinha algumas entrevistas que eu tinha feito e eu confesso que tinha uma empresa que eu estava bem, assim, já tinha passado em uma entrevista técnica, só que era para trabalhar com Java, que é o que eu sempre trabalhei, e eu estava a fim de mudar, e na verdade essa empresa me abordou pedindo um profissional que trabalhasse com Python. E aí, na entrevista, a pessoa se confundiu, achou que eu quisesse trabalhar com Java e tal. Eu fiz a entrevista de Java mesmo assim, com o especialista de Java da empresa. Eu acho que eu fui muito bem, só que aí a especialista de RH, depois ela me chamou e falou: ó, você foi muito bem, mas só pra gente alinhar as expectativas aqui, você quer continuar com Java ou você quer trabalhar com Python e com .NET C Sharp, que inclusive é a linguagem que eu uso na Unity. Eu falei, ó, eu gostaria de trabalhar com Python, quero fazer coisas diferentes, né? Eu já venho trabalhando com Java aí há muitos anos, eu tenho experiência com Python, tenho experiência com inteligência artificial e também gostaria de trabalhar com C Sharp, porque o que eu aprender do C Sharp no trabalho eu consigo trazer para o mundo de desenvolvimento de jogos e vice-versa, que na verdade durante toda a minha carreira foi exatamente assim, eu aprendendo as coisas na Unity com desenvolvimento, com C Sharp, .NET, eu levei para o Java, eu levei para o Python, então nunca é perdido, mas quando você está imerso na linguagem, eu acredito que assim, a minha evolução ia ser maior. Mas enfim, eu estava com esse processo com essa empresa, né? Além disso, uma startup chegou e me chamou para conversar e fez uma entrevista inicial ali. E aí na sexta, que foi o primeiro dia, foi o dia que eu gravei o vídeo anterior aqui para vocês, eu já tinha tomado uma negativa dessa empresa. E aí entra o ponto desse vídeo, que doeu, sabe? É desconfortável você tomar uma rejeição, assim, uma negativa. Você cria aquela expectativa. Então, já na sexta-feira eu tomei uma porrada, assim, sabe? Era uma empresa aparentemente startup, assim, inicial, o site dele estava bem básico e tal. E eu falei, bom, tranquilo. Só que dessa empresa que a negativa chegou ontem, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, falando pra vocês, me impactou bastante, porque assim, eu fiz duas entrevistas técnicas, eu acho que eu mandei muito bem nas duas. A segunda entrevista que eu fiz para eles, que aí já foi para um profissional para trabalhar com Python e com C Sharp e tal, o cara passou 2 horas ali conversando comigo e ele teria, tipo, ficado mais tempo trocando ideia ali comigo, mas ele falou, cara, tá muito bom o papo aqui, a entrevista tá, você manda bem e tal, tem assuntos que você não sabe, mas você é igual eu, já vi que você corre atrás das coisas, mas eu preciso ir trabalhar, tal. Então, a gente começou 7h30 da manhã a entrevista, foi terminar às 9h30 da manhã, porque, tipo, ele precisava ir trabalhar, né? Então, eu tava muito seguro, assim, falando, cara, tipo, eu vou passar, eu já fui bem na primeira e tal. E aí, beleza, passou, né? Essa semana inteira, essa profissional de RH, toda hora olhando no meu LinkedIn ali, toda hora olhando no meu LinkedIn. E aí ontem chegou a negativa, chegou um e-mail para mim e logo em seguida ela me mandou um WhatsApp que eu tinha ido muito bem tecnicamente e que os meus valores estavam alinhados com a cultura da empresa, mas que não ia ser nesse momento, que não ia dar certo e tal. Aí não sei, né? Não sei se soou meio genérico esse feedback, porque
você foi avaliado bem tecnicamente e não é uma questão de fit cultural da empresa, não faz sentido. E aí, assim, doeu bastante, e é justamente por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. E, assim, são coisas que fazem parte do processo, porque eu confesso que eu não sei se eu aceitaria a proposta, sabe? Porque como eu falei pra vocês, eu quero ter tempo criativo. Hoje é o 6º dia útil que eu tô em casa. Eu quero focar nisso aqui. Se Deus quiser, em setembro, dia 20 de setembro, eu vou lançar esse jogo. Eu não sou maluco da cabeça, né? Eu sei que não vou ficar rico do dia pra noite com esse jogo, com um jogo só. Eu vou precisar de muito mais jogos, eu vou precisar de muito mais exposição, distribuição, aprender, melhorar. Então, assim, talvez o que eu gostaria de receber um sim é só pela confiança, sabe? Porque a incerteza dói, né? E aí a rejeição ajuda a piorar para você ficar assim, poxa, será que eu sou tão bom profissional? Será que vai dar certo isso? Será que se tudo der errado eu vou conseguir voltar para o mercado de trabalho? Sabe? Fica esse monte de pensamento minando na minha cabeça e é difícil, é difícil. Mas assim, como eu falei, não sei se tivesse chegado a proposta, eu teria aceitado, porque eu quero ficar em casa um tempo e eu tenho certeza que eles iam querer uma pessoa para começar, tipo, rápido, né? Talvez me dessem uma semana, algum tempo assim, mas não iam me dar tanto tempo. Então, fica essa dualidade, é uma coisa complicada, mas assim, a negativa dói, né? A rejeição dói e a incerteza do que vai acontecer amanhã também dói, sabe? É difícil, é complicado. Mas assim, por outro lado, tá sendo uma experiência de crescimento, sabe? Porque assim, eu fiquei pensando que eu tô sendo testado, porque eu tava com muitas incertezas, muitas coisas pendentes e tal, e eu fiquei pensando, cara, se você não tá aguentando isso agora, o que você quer fazer empreendendo? Porque empreender é passar por incerteza todo dia, o dia inteiro. É não saber quantos clientes vão entrar, é não saber quanto que o seu produto vai vender, é não saber se o cliente vai fechar, sabe? Cara, é incerteza ali todo dia, toda hora e tal. Então, se eu não tô aguentando essa pressão agora, o que me faz pensar que eu vou ser um bom empreendedor, né, daqui pra frente? Mas aí eu tenho, sabe, mudado um pouco a minha mentalidade e falei assim, poxa, acho que isso é um teste, sabe? Eu tenho que passar por isso, eu tenho que aprender, eu tenho que tirar o lado bom dessa situação e na medida do possível eu tô fazendo isso, eu tô tentando aprender com essa situação, tô tentando canalizar essa energia ruim, essa energia negativa, do poxa, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Será que isso e aquilo? Será, né? Eu tô tentando ressignificar ele, tentando tirar um aprendizado disso, e isso tem me ajudado bastante. E além disso, agora eu não tenho mais essa incerteza, então eu ficava ali esperando uma resposta da recrutadora, um sim, uma proposta e tal. Então isso era uma expectativa, era uma ansiedade que eu tinha. Então, a partir de ontem, ufa, não tô mais esperando essa empresa me chamar, essa pessoa me chamar. Posso tirar, desligar essa caixinha de pendência da minha cabeça, isso é muito bom. E além disso, outra coisa que saiu também foi a minha rescisão. Então, ontem eu estava fazendo as coisas aqui, eu separei algumas caixinhas de reserva de emergência para alguns objetivos específicos que eu tenho, mas eu estava fazendo as contas, eu tenho aí aproximadamente 4 meses de runway, que o pessoal chama. Então, eu tenho praticamente 120 dias para ficar em casa sem precisar mexer em nada de reservas que eu tenho, né, dos meus investimentos e etc. Então, isso me dá uma boa tranquilidade. Eu tenho, como eu comentei com vocês, logo logo eu vou fazer 30 anos, eu tenho uma festa de aniversário que eu separei uma grana específica para curtir esse momento. Vai ser um aniversário simbólico, 30 anos, a gente só faz uma vez na vida, né? Então, vou fazer uma festa legal, talvez eu compartilhe aqui um pedacinho, alguma coisinha no canal para vocês.
Eu tenho uma caixinha também para cuidar da minha saúde, então separei uma grana para, agora que eu não vou ter convênio médico, continuar indo nas consultas, continuar fazendo terapia, continuar cuidando de mim, que é o fundamental para isso aqui que vocês estão vendo e isso aqui funcionar, dar certo. E tirando tudo isso, eu ainda tenho 4 meses ali, mais ou menos, de salário. Então, eu posso dizer que agora eu só preciso voltar para o mercado de trabalho em 2026 e, mais uma vez, sem mexer com nada de reserva que eu tenho. Então, dá uma ansiedade, mas ao mesmo tempo eu estou num patamar, digamos assim, muito confortável. E eu estava conversando ontem com um amigo meu, que a gente conversa bastante sobre dinheiro, investimento, essas coisas. E é engraçado que você começa a investir e aí a maioria das pessoas pensa em gastar, em só, e mostrar que tem e ir distribuindo dinheiro. E eu, por outro lado, sempre fui de viver 2 ou 3 degraus abaixo do que eu podia, investir e guardar. Então hoje, tipo, eu tenho muita grana guardada mesmo. Só que tem horas que é complicado, a gente fica, poxa, será que tá valendo a pena investir? Será que eu não podia estar gastando mais? Será que eu não podia, sei lá, tá comprando isso que eu quero, ou aquilo que eu quero, ou aquele outro negócio novo que eu quero? A gente fica meio assim, sabe? Mas é nessas horas aqui que a gente vê que vale a pena, que por mais que eu tenha essa reserva da rescisão e que tudo dê errado nesses 4 meses, eu ainda tenho, cara, se eu apertar muito, talvez 2, 3 anos assim, pra viver só queimando o meu caixa, queimando os meus investimentos. Fora que isso vai rendendo, né? Então eu tenho mais tempo ainda, não preciso vender tudo de uma vez, eu posso deixar a grana rendendo lá. Então é isso, se prepare para esses momentos. O que eu queria deixar aqui para vocês é muito a incerteza dói, a rejeição dói, mas vale a pena, isso faz parte do processo e é isso. Eu pretendo, nos próximos meses, lançar o MBR, né, no dia 20 de setembro, e aí depois que eu lançar ele, vai dar mais ou menos aí 30 dias, 35 dias mais ou menos, que eu saí do trabalho formal. Então eu vou me dar aí uns 40 dias, né, total, desde o dia 15 de agosto. E aí eu vou voltar a estudar, eu já tenho estudado na verdade, eu quero zerar a minha Udemy. Eu vou deixar aqui para vocês na tela a minha streak ali da ofensiva, como se fosse do Duolingo, mas na Udemy tem também. E eu tenho estudado bastante, todo dia, pelo menos 1 hora e meia. Eu vou zerar todos os meus cursos e a partir do 40º dia, em mais ou menos, eu vou voltar a estudar especificamente para o mercado de trabalho. Vou revisar os meus currículos, que eu acho que eles já estão bons, mas mesmo assim nunca é demais revisar, pedir para... Eu tenho alguns recrutadores amigos meus no LinkedIn, eu posso pedir para eles revisarem e ver se está tudo certinho, se eu preciso alterar alguma coisa, e talvez eu volte a colocar a minha cara no mercado de trabalho, e aí eu já vou ter curtido, já vou ter descansado as minhas férias. E aí assim, 60 dias depois do meu desligamento vai dar no dia 15 de outubro. Vai ser depois que passou o meu aniversário, que passou a minha festa de aniversário, passou a festa de aniversário da minha namorada, que a gente também tá planejando um negócio bem legal aí pra fazer. Então, depois do dia 15 de outubro, eu acho que eu volto com força mesmo pra voltar a me preparar, voltar a ficar bom tecnicamente, voltar a colocar minha cara para as entrevistas. E esse é o meu plano daqui pra frente. Também gostaria de compartilhar com vocês e eu vou sempre atualizando vocês aqui nesse canal. Hoje é uma sexta-feira aqui e, embora eu falei tudo isso, talvez o começo desse vídeo tenha ficado meio ruim, eu tô bem feliz. A semana foi extremamente produtiva. E falando nisso, eu lancei uma nova versão do MBR. Eu repaginei ali o sistema de high score, então agora está contando certinho a sua pontuação final, a melhor pontuação, e ele salva a pontuação ao final de cada partida. Então se você fechar o jogo e abrir, ele vai mostrar lá quantos pontos você fez, quantas estrelinhas tem e tal. E por enquanto ainda só tem o nível 1. Na próxima semana, já vou pegar o meu caderninho aqui e começar a rascunhar. Eu quero colocar os níveis 2 e 3, né, para
ter um pouco de variedade de gameplay, eu vou trazer novos ingredientes, eu vou trazer novas mecânicas aqui, tipo a pia de lavar louças. Eu pretendo implementar um prato chamado sopa, que vai precisar de cozinhar com uma panela diferente da frigideira, e eu acho que eu vou fazer isso na próxima semana. E é isso, beleza? Então, a demo tá atualizada, tá lá no Itch, eu vou deixar o link na descrição, baixa lá, se você baixar e jogar, por favor, deixa um feedback para eu melhorar. E por último, ontem eu coloquei um pouco da minha cara na comunidade, assim, eu publiquei um pouco dessa minha criação em alguns canais do Discord. Em um desses canais, que é da Uniday Studio, que é um rapaz brasileiro também, desenvolvedor de jogos, ele é bem grande no mundo indie brasileiro, eu compartilhei que eu queria um profissional, né, que estivesse começando talvez, que vai ser um pouco mais barato, acredito eu, para refazer o meu logo do jogo, porque o logo que eu fiz foi com o ChatGPT, então tá ok, tá dando para eu, sabe, fazer, publicar um pouco, gerar mídia, só que não tá algo profissional, eu quero alguém para fazer algo profissional. E aí eu compartilhei lá, falei, ó, tô criando esse jogo aqui, vai ser um jogo brasileiro, tal, eu gostaria de saber se tem alguém com experiência em mídia, marketing e tal, para recriar o meu logo, eu pago, obviamente, e gostaria de fazer uma futura parceria, porque depois que eu lançar isso aqui, ver como eu posso crescer, ver como eu posso melhorar, eu quero lançar na Steam. E na Steam eu sei que eu vou precisar melhorar ainda mais o gráfico, fazer alguns banners, fazer um trailer bem legal, né, desse projeto e tal. E aí um cara me chamou, falou, ó, eu faço para os meus jogos assim, tá, eu faço no meu tempo livre, eu vou ver o que eu consigo fazer, e aí a gente conversa, eu te passo um orçamento e tal. Aí eu chamei ele para conversar, aí conversa vai, conversa vem, aí ele já, você me manda o que você conseguir aí, pra mim tá tudo certo e tal. Aí eu falei, não cara, valoriza o seu trabalho, né? Faz aí, vê um preço justo e me cobra um preço justo, eu te pago, fica tranquilo e tal. E aí tinha na bio dele o link do itch.io dele, e aí cara, a página dele tá extremamente melhor que a minha, com as cores certinhas, com os banners assim, e ele lançou muitos jogos, o moleque tem 26 anos, lançou muitos jogos e os jogos dele assim, tipo com as capinhas, como se fosse um produto, um jogo de verdade, com a capinha assim pra PC, com o logo dele e tal. E aí ontem eu, tipo, fui dormir um pouco tarde só, tipo, vendo os jogos dele, vendo como que ele produzia, vendo como ele marketava isso, e aí, sabe, eu vi o polimento de algo bonito, assim, e é isso que eu quero fazer pros meus jogos também, porque eu sei que é isso que vai me ajudar a ir mais longe, a conseguir vender. Obviamente, eu tô fazendo isso para me divertir, tô fazendo para aprender, tô fazendo para criar conteúdo para a comunidade, para colocar o Brasil em evidência como desenvolvimento de jogos, mas tudo, infelizmente, a gente precisa de dinheiro, então eu preciso disso também, e eu sei que com esse nível de polimento, é nessa linha que eu preciso seguir para criar um bom produto, um produto que vai chamar atenção, um produto que vende. Então eu vou deixar o link do Itch dele aqui também, deem uma força lá, ele tem uns jogos muito legais mesmo, e eu espero que vocês gostem, e eu aprendi bastante com isso. Bom, falei muito aqui, mas espero que essa mensagem tenha ajudado vocês. Eu vejo vocês na próxima semana, eu vou trazer atualizações do MBR, e é isso. Muitíssimo obrigado por estar comigo até aqui, e até a próxima!